Olá pessoas! No vídeo de hoje eu trouxe a costura front link convencional para vocês, que no último vídeo eu tinha feito a front link misturada com a costura cópita, mas dessa vez realmente é só a front link. A front link convencional, ela é feita basicamente para você costurar miolo, tá? Ela não tem capa, né, propriamente, é como se fosse a Carol Stitch, que eu já ensinei aqui também, que é uma costura de miolo, a costura mais básica de todas dessas de miolo de lombada. E a costura front link é uma variação também dessas costuras para miolo. E aí no último vídeo, então, eu fiz uma mistura da front link com a cópita para poder usar com capa dura. Porque como essa costura da front link ela é feita basicamente para miolo, ela é feita sem capa, né? Então assim, ela não tem uma forma de você de juntar com a capa sem misturar com outras costuras ou sem usar outros artifícios aqui. Eu ainda vou trazer outros estilos aqui de front link com capa dura, sem ser a misturada com a costura cópita, igual eu fiz no último vídeo, mas não é o objetivo do vídeo de hoje. O objetivo de hoje é fazer a front link convencional. Só que eu não vou fazer simplesmente o miolo, eu vou fazer aqui com uma capa flexível, que é como se você pegasse os bloquinhos das extremidades e transformasse em capa, né? Se você pega uma folha estampada, né, uma folha diferente e transforma aquilo ali em capa. Começando então aqui pela preparação das nossas folhas, a gente vai preparar o miolo e a capa tudo junto, né? Já que aqui vai ser tudo com flexível, né? Com capa flexível, a gente não precisa preparar a capa dura separada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas duas folhas aqui estampadas para fazer as capas. Essas folhas aqui, elas são folhas Color Plus 180 gramas e elas vieram de brinde, na verdade, do meu fornecedor de papel. Então, assim, eu não sei se tem um nome específico, mas vocês podem tentar achar no site deles. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, do fornecedor, para vocês entrarem lá e procurarem se vocês quiserem. Mas então elas são duas folhas brancas, né? Só que a padronagem delas aqui, ela é prateada e elas são diferentes, né? Mas eu acho que vai ficar legal mesmo assim. Então eu vou usar isso aqui de capa pro meu caderno. Então cada uma dessas aqui vai ficar na extremidade, certo? Então vou deixar aqui de lado primeiro, para mostrar para vocês a ideia do miolo. A minha ideia pro miolo é fazer uma mescla aqui das folhas verdes com as folhas marfim. Essas aqui são folhas marfim 75 gramas e essas aqui são folhas Color 7. Não é Color Plus igual essa última que eu mostrei, ela é um modelo um pouquinho diferente. É questão de nomenclatura puramente. Mas essa aqui, ela é 120 gramas, se eu não me engano. 110 ou 120, não sei dizer ao certo. Essa aqui não é a melhor folha colorida do mundo, tá? Ela é uma folha de massa branca, então não é muito legal para trabalhar. E a coloração dela também não é uma coloração muito fixa, exatamente porque ela é de massa branca. Eu já expliquei sobre isso no meu vídeo sobre papéis, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, se vocês não tiverem visto ainda, para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer com isso aqui de massa colorida e massa branca. Mas eu vou usar esse papel aqui porque eu tenho ele sobrando, que eu comprei uma vez e eu não gosto muito de usar pelo motivo de ser de massa branca, como eu já disse. Então assim, eu vou usar aqui porque eu preciso usar em algum momento e eu achei que seria uma boa oportunidade para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui 7 folhas, que são as que eu tinha aqui. Eu vou fazer 7 bloquinhos e usar essa folha colorida do lado de fora do bloquinho, para ficar aparecendo na lombada, na costura externa, certo? E eu vou intercalar com as folhas marfim. Então eu tenho aqui 35 folhas marfim, então eu vou fazer 7 bloquinhos, né, com uma folha colorida mais 5 folhas marfim em cada bloquinho. E vou vir com as outras folhas brancas estampadas para fazer as duas capas. Vamos preparar aqui primeiro o miolo mesmo, para eu mostrar para vocês aqui como fazer e depois a gente passa para cá. Primeiro eu vou separar aqui, né, igual eu falei, uma folha colorida para 5 folhas marfins para cada bloquinho. E aí a gente vai cortar do tamanho certo e fazer essa montagem do miolo. É bem simples, tá? Porque é um caderno relativamente simples, realmente, a montagem dele, não tem nenhum mistério na montagem aqui. É puramente a costura que é mais interessante, né? Do que as costuras que a gente costuma fazer, apesar de que eu já tinha ensinado essa costura aqui, mas de uma variação, né? Então a gente vai fazer agora a costura original. Depois de separado aqui as suas folhas dos bloquinhos, você tem duas opções. Você pode cortar na altura aqui do tamanho que você quiser como altura final, se você quiser fazer um tamanho diferente. Eu vou manter dessa forma, porque eu quero que a minha altura fique 21, que é o tamanho da folha A4, certo? Então essas são suas duas opções, ou você corta ou você não corta. E aí, a outra dimensão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar cada um desses bloquinhos
primeiro, tá? E a gente vai medir aqui qual que é o tamanho que a gente consegue fazer máximo aqui da largura, de forma que a gente consiga tirar essas pontinhas aqui, ó. Porque sempre ficam pontinhas, tá? Toda vez que você dobra folhas aqui, sempre vai ter as de dentro, elas sempre vão sobressair, elas vão vir um pouquinho mais pra frente. Essas folhas aqui, elas são finas, então isso aqui acontece pouco, tem poucas pontas aqui. No caso de folhas mais grossas, isso aqui sobressai bastante. Então aí pode variar dependendo do projeto de vocês, se vocês estiverem usando folhas finas ou grossas. Então nesse caso aqui, eu vou precisar cortar muito pouco para conseguir tirar essas pontas aqui, certo? Então eu vou fazer aqui o meu tamanho final de 14,6. Aqui vai ser o suficiente para eu tirar isso aqui tudo e ainda sobrar uma margem boa. Então, essa vai ser a minha medida final. E você pode fazer dessa forma, dobrando e vendo qual que é o tamanho máximo que você consegue fazer, desde que você consiga tirar essas pontas, ou você pode simplesmente determinar a medida que você quiser, né? Aí você tem essas duas opções também. E aqui, lembrando que seus bloquinhos, se você estiver fazendo igual eu, com a folha colorida para ficar do lado de fora da costura, ela obviamente tem que ser a primeira folha aqui, né? Você não pode colocar ela em outro lugar do bloquinho, senão ela não vai aparecer na sua lombada. Depois que você tiver dobrado todos os seus bloquinhos, aí a gente vai fazer a mesma coisa com a capa, certo? Vou trazer as folhas aqui de volta. Cada uma dessas folhas aqui vai ficar na parte de cima e na parte de baixo, né? Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Elas também são folhas A4, então eu também vou dobrá-las aqui no meio. E a gente vai cortar também em 14,6, certo? Que é a mesma medida que a gente chegou à conclusão aqui, que vai ser a largura do miolo. Como é capa flexível, né, você não precisa de uma margem igual a gente faz na capa dura, né, para a capa dura sobressair ao miolo. No caso da capa flexível, ela pode ser do mesmo tamanho, fica melhor do mesmo tamanho, inclusive, tá? Então, assim, vai ficar dessa forma, com as duas folhas aqui e com o miolo colorido aqui aparecendo. E aí a gente vai fazer a costura aqui com uma cor de linha que contrasta, então vai ficar bem legal aqui no resultado final, vocês vão ver. Então eu vou cortar todas essas minhas folhas aqui em 14,6 e aí a gente passa para furação aqui pra gente poder costurar. Depois que você tiver cortado todas as suas folhas e os seus bloquinhos já estiverem retos, agora a gente vai passar para furação. Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu determinei algumas medidas aqui, vocês podem adaptar aí de acordo com o seu gosto pessoal, tá? Mas a minha ideia é o seguinte, para fazer a frente link a gente precisa sempre ter duas costuras na lateral, certo? Duas costuras pequenininhas, uma fileira só de costura aqui e as partes maiores aqui no centro, né? Que vai passar e fazendo uma teia de aranha assim subindo. Eu vou ter então essas duas na lateral e mais 3 frente links no meio, correto? Aí você adapta, se você quer uma frente link só, se você quer 2, 3, 4, enfim. Aí você vai adaptando a sua furação aí de acordo com o tamanho do seu caderno, obviamente, e a quantidade de frente links que você quiser fazer. Então, vai ser da seguinte forma. A gente vai marcar a partir da beirada aqui 1,5, que vai ser a primeira linha, que é essa linha simples, essa coluna simples, né, aliás. Aí mais 1,5. Esse segundo furo vai ser o primeiro furo da frente link. A partir desse 1,5 aqui, a gente já tá em 3 centímetros, eu vou marcar mais 4 aqui. Então, de 3 centímetros a 7 vai ser a primeira coluna de frente link, que vai subindo fazendo a teia de aranha assim. A partir desse terceiro furo, 1,5, que é o primeiro furo do segundo frente link. A partir desse aqui, então, a gente vai fazer mais 4 centímetros, que seria o segundo frente link. Mais 1,5, que é a distância entre um e outro, e mais 4 centímetros para o terceiro frente link. E por último, a gente faz mais 1,5 aqui de distância para fazer a última coluninha simples, certo? Então você vai ter 4 conjuntos de furos aqui, 4 duplinhas de furos ao longo da sua folha, se você estiver fazendo com as mesmas medidas que eu, tá? Da mesma forma que eu. E aí, depois que você marcar isso aqui, você vai pegar o seu agulhão e fazer essa furação. E você vai repetir essa furação em todos os seus bloquinhos, certo? Então, só recapitulando aqui no primeiro bloquinho, da beirada aqui, 1,5 para a primeira coluna simples, mais 1,5 para começar o frente link, 4 centímetros para terminar, mais 1,5 para começar o segundo frente link, mais 4 centímetros para terminar, 1,5 para começar o terceiro, 4 centímetros para terminar e 1,5 para a segunda coluna simples, certo? Eu vou deixar um esquema aí na tela para vocês entenderem, né, exatamente essa furação, para não ficar confuso.
E aí vocês adaptam de acordo com o caderno de vocês. Então, vamos fazer toda a furação aqui e aí a gente passa para costura. Depois que você finalizar a sua furação todinha aqui, aí sim a gente vai passar para costura. Para fazer isso aqui, eu vou usar uma linha encerada roxa. Aí vocês podem usar uma linha comum se vocês não tiverem linha encerada, mas eu realmente recomendo que vocês tentem usar uma linha encerada ou alguma que tenha uma pegada um pouco mais firme, né? Porque essas linhas de algodão e tudo mais, elas costumam desfazer com muita facilidade. Então você acaba que tem muita dificuldade de costurar e não fica legal o acabamento, principalmente nessas costuras externas que ficam aparecendo, tá? Então o ideal é ou uma encerada ou alguma que tenha um acabamento mais tipo de cetim, assim, né? Um acabamento um pouco mais fino, digamos assim. Eu não sei exatamente como é que chama isso, depois eu vou pesquisar para falar para vocês. E aí, a quantidade de linha que a gente vai precisar vai ser a altura do nosso caderno aqui, vezes a quantidade de bloquinhos, mais 3, certo? Então, eu tenho 7 bloquinhos, são 10 vezes aqui. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira capa, né? Começando aqui pelo lado de fora, entrando no primeiro furo. Puxa tudo e deixa só um pedaço de linha aqui pro lado de fora, que a gente vai dar o nó, certo? E aí você vai ir passando por todos os furos dessa primeira fila até você chegar no último. E olha só, você tem que tomar muito cuidado nesse início, que tem muita linha ainda, para isso aqui não acontecer, elas começarem a embolar e dar nó, tá? Corre o risco de dar nó aqui e você tem um pouquinho de trabalho para depois desfazer, tá? Então toma esse cuidado aí na hora que vocês estiverem puxando nesse início, que tem muita linha ainda, de tentar não dar esse nó, tá? Não deixar elas embolarem. Aí uma sugestão que eu dou é você segurar a linha aqui na hora de puxar, porque aí você consegue que ela vá ficando no sentido certo, né? Você não deixa espaço para ela dar o nó quando você vai guiando ela com a sua mão. Quando você sair aqui no último furo da primeira capa, você vai pegar o primeiro bloquinho aqui para entrar por ele. Alinha os furos, vê se você pode deixar desse sentido mesmo ou se é melhor inverter, porque pode acontecer dos furos ficarem melhores, mais encaixados de um lado que de outro, tá? E aí você vai entrar nesse primeiro furo aqui do próximo caderninho. E aí aqui a gente já vai começar a fazer o front lip. Você vai fazer o seguinte, você vai passar a sua agulha aqui por trás dessa linha aqui da capa de baixo para cima, de cima para baixo, né, aliás, por trás dessa linha aqui. E vai ficar dessa forma aqui. E aí você entra no próximo furo. Sai no próximo. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa nesse segundo front lip. Você vai passar aqui por trás da linha anterior, de cima para baixo. Entrar no próximo furo, sair e fazer a mesma coisa no terceiro front lip. Quando você sair aqui no último furo, você vai dar um nó aqui com essa linha que você deixou no primeiro bloquinho, tá? E aqui é importante que você deixe um tamanho bom de linha, não deixa muito pequeno, porque a gente vai precisar entrar com ela de novo no bloquinho, tá? Então, a gente dá um nó aqui primeiro, e aí você vai fazer o quê? Você vai usar uma agulha, você pode usar a mesma que você tá usando, tirar ela aqui da outra ponta e colocar aqui, ou você pode usar uma segunda agulha, caso você tenha mais de uma agulha, certo? Você vai colocar aqui e entrar com essa linha de novo no furo, para você conseguir passar isso aqui para dentro. Porque já que a costura vai ficar exposta, né, não é legal que isso aqui fique aparecendo lá de fora. Se você fosse fazer uma costura tampada, né, com capa dura tampada, tampar isso aqui tudo, aí não faz diferença, você pode deixar pro lado de fora que é melhor. Mas nesse caso aqui, que é uma costura exposta, o ideal é você tentar passar isso aqui para a parte de dentro, certo? Então você dá o nó, coloca a agulha, passa a linha aqui e tenta puxar esse nó para a parte de dentro, se você conseguir. Se você não conseguir, não tem problema, tá? Só o nó ficar aqui para a parte de fora não vai ficar ruim. O problema é você ficar essa linha solta do lado de fora também, aí não fica legal. Como o meu nó ficou um pouquinho grande aqui, eu vou deixar ele pro lado de fora, tá?
e vou só pegar essa linha aqui que a gente passou pro lado de dentro, passar ela aqui por baixo dessa outra linha aqui, porque aí eu prendo ela aqui e aí eu corto o excesso, certo? Porque aí ela não fica aparecendo do lado de fora, não fica feio. E agora eu vou passar pro próximo bloquinho. Vou voltar minha agulha aqui para a ponta dessa linha, né, que foi que eu tirei, e vamos passar pro próximo então. E aí aqui o princípio vai ser o mesmo. A gente entra aqui no primeiro furo, agora da esquerda, sai no próximo, e aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui na frente link. Só que dessa vez você tem que se atentar aonde você vai entrar com a sua agulha. Porque no bloquinho de baixo você só tinha uma linha, né? Você já não tinha um link aqui, né? Então agora você tem que prestar a seguinte atenção, porque você tem aqui um espaço desse lado aqui, na esquerda, e você tem outro espaço aqui na direita. Você sempre vai entrar do lado mais próximo do próximo furo, certo? Então se o próximo furo é esse aqui, a gente tem que entrar mais próximo dele, que é aqui à direita, certo? Passou por baixo então, de cima para baixo, e aí você vai entrar no furo aqui, sair no próximo e fazer a mesma coisa até o final da fileira. Quando você chegar aqui no último furo, você vai fazer o quê? Você vai fazer um loop aqui embaixo do caderninho anterior, certo? Em volta aqui dessa costura que você já fez, da direita para a esquerda. E aí, antes de puxar totalmente, você vai entrar aqui dentro do loop. Aí sim você puxa, finaliza aqui o nó e vai passar para o próximo bloquinho. O próximo bloquinho aqui a gente vai seguir a mesma ideia, certo? Entra aqui. Aí aqui, nesse lado de cá, nesse terceiro bloquinho, a gente já vai entrar do outro lado, certo? No bloquinho de baixo, a gente entrou do lado da direita porque a gente estava costurando nesse sentido, certo? Da esquerda para a direita. Então a gente tinha que entrar próximo do furo que a gente estava indo. Nesse caso, a gente está indo para o próximo furo da esquerda. Então a gente tem que entrar aqui na esquerda, certo? Saiu aqui. Entrou na esquerda novamente e você vai continuar fazendo isso até o final do bloquinho. Saiu no último furo, você vai fazer a mesma coisa que você fez no outro. Passar aqui embaixo do bloquinho anterior, na direita para a esquerda, da direita para a esquerda, puxou, entrou aqui dentro do loop para finalizar o nó aqui e passou para o próximo bloquinho. E você vai continuar fazendo isso até o final do seu caderno, certo? Sempre lembrando de fazer o frente link mais próximo do furo onde você vai entrar. Então, se você vai entrar no furo da direita, que é o caso desse próximo bloquinho aqui, você vai fazer o frente link mais próximo do furo da direita. Se for da esquerda, você faz o contrário. Quando você chegar no último bloquinho e for fazer a capa, o princípio vai ser exatamente o mesmo, tá? Aqui não muda não. A gente vai continuar como se essa capa aqui fosse mais um bloquinho, que ela é, né? Querendo ou não, ela acaba sendo mais um bloquinho. Ela só não tem mais folhas. Mas, inclusive, é uma coisa que vocês podem fazer. Ao invés de simplesmente fazer um bloquinho aqui, uma capa, né? Assim, com uma folha só, vocês podem fazer um caderno aqui em cima, né? Como se fosse um caderninho nessa parte de cima, mas de alguma forma que diferencie do restante do caderno, né? Do restante do miolo. Por exemplo, você poderia fazer aqui tudo de folha branca padronizada, igual esse aqui, não sei. Você pensa aí em alguma forma de fazer essa parte de cima aqui como se fosse um caderninho também, né? Diferente do restante do miolo aqui, para dar uma outra cara, né? Também fica bem legal. Mas a minha ideia aqui era mostrar com uma capa flexível, então eu quis fazer só com essa folhinha aqui mesmo. Chegou no último furo aqui, você vai fazer exatamente a mesma coisa, fazendo nó aqui na parte de baixo, no bloquinho de baixo, né? Entrando aqui dentro do loop
E aqui, dessa vez, como você não tem mais nenhum bloquinho para entrar, você vai entrar de novo aqui no bloquinho para fechar por dentro, para finalizar na parte de dentro. Aí aqui, para dar o nó, você passa embaixo dessa linha que já tá aqui e dentro do loop aqui para finalizar. Aí você passa de novo aqui embaixo, só para prender a pontinha, igual a gente fez lá no princípio, e aí você corta o excesso. E prontinho! Aí só uma observação aqui importante, no final aqui vocês viram que a minha linha estava quase acabando, né? Lá no princípio eu falei para vocês fazerem com 10 vezes aqui, né? Que seriam 7 bloquinhos, né? Mais 3 no caso. Se vocês estiverem fazendo com a mesma quantidade, mas a quantidade de bloquinhos mais 3. No final das contas, no início eu tive um problema com a linha que eu tive que cortar e fazer de novo. Então, no final das contas, eu não fiz com 10 vezes, eu fiz com 8 vezes, tá? E deu aqui certinho, né? Deu pra fazer. Então, vocês podem fazer com o número de bloquinhos mais 1, tá? Não precisa ser mais 3. Considerando, claro, que você tá trabalhando com folhas finas, igual essas aqui, que são folhas 75 gramas, né? Tirando essa aqui de fora, que é 110, 120, mas ela não faz tanta diferença assim. Porque se você estiver trabalhando com uma folha muito grossa, a altura do seu caderno aqui vai ficar maior, então você tem que aumentar essa quantidade de vezes, senão você não consegue finalizar, tá? Então você pesa aí, né, mais ou menos como você vai fazer no seu caderno, vê aí, faz teste, né, se precisar, mas também não é o fim do mundo se a sua linha acabar no meio não, tá? O ideal é que você pense uma forma da sua linha acabar na parte de dentro, certo? Porque aí você consegue dar um nó aqui, com mais um pedaço de linha e continuar, que aí o nó fica escondido na parte de dentro e não vai estragar o acabamento. O que não pode acontecer é você acabar com a linha do lado de fora, porque aí realmente não tem o que fazer, vai ficar feio. Então pensem aí, se você estiver vendo que a sua linha está acabando, dá um jeito de passar para dentro para você poder emendar pela parte de dentro, certo? A costura front link, então, ela é bem simples de fazer, né? Ela não tem muito mistério, uma vez que você entende aí a parte de passar por trás da linha pelo lado mais próximo que você vai entrar, fica muito simples, né? Aí você consegue ver tranquilamente essa padronagem se formando aí, né, dessa teia de aranha aí, que faz como se fosse um zigue-zague, né? E ela dá um acabamento super legal, né? E assim, eu não consigo entender qual que é o propósito de você fazer essa costura para costurar miolo de lombada e vir com a capa dura e tampar. Eu realmente não entendo o propósito. Assim, pra fazer esse tipo de coisa eu prefiro usar a Carol Stitch mesmo, porque ela é uma costura simples, ela assim não fica tão legal exposta, né? Agora essa aqui fica super legal, então eu acho que realmente não faz sentido você fazer ela pra vir e tampar com a capa dura depois. E aí tem a questão que eu falei lá no princípio, que é sobre usar a capa dura ou capa flexível, né, e tudo mais, porque como ela foi feita originalmente de miolo, você consegue fazer tranquilamente capa flexível, aqui igual a gente fez, mas você consegue também fazer a capa dura com algumas pequenas alterações, né? Você tem a opção de fazer misturada com a cópta, igual eu também já ensinei. Tem a opção, por exemplo, de você fazer exatamente desse jeito que a gente fez. Só que aí, no final, você cola o papelão na parte de cima e na parte de baixo, né? Você tá quase que encapando aquilo ali, só que você não cobre a lateral, né, que é onde fica a costura bonita. Então você só realmente coloca um papelão em cima e um papelão embaixo. Eu também vou trazer um projeto assim pra gente fazer. E você tem outra opção também, que eu vou trazer outro projeto aqui também, que é fazer com fita. Você coloca uma fita nessa parte da costura, porque aí você prega essa fita na capa e aí você consegue, de uma forma específica, né, você fura a capa e passa essa fita e tudo mais, de forma a prender. Então você consegue fazer com a capa dura, exatamente dessa forma que a gente fez, só que também dá um toque a mais, né? Você prende a capa dura e dá um toque a mais. Mas por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo e clica no sininho também para ativar as notificações. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais, porque lá eu falo muita coisa a respeito de conteúdos, né, de encadernação, sobre vídeos aqui, sobre eventos e tudo mais, que são coisas que eu não falo muito aqui, então me segue lá também. E é isso então, eu espero vocês no próximo vídeo.